Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias. Está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 14 e 15 de dezembro de 2022. Gisele, nós podemos dizer que temos uma semana monotemática, o que não diminui a importância do julgamento que tem acontecido, na verdade, já começando na semana anterior, prosseguimento nas duas sessões desta semana e ainda na expectativa, eventualmente, do encerramento, ou pelo menos de mais um capítulo, na sessão de encerramento, que será realizada no dia 19 de dezembro, segunda-feira, já os últimos votos encerrando este tema, a expectativa é essa pelo menos, orçamento secreto. Sim, Cadu. Considerado, inclusive, um dos julgamentos mais importantes do Supremo Tribunal Federal durante o ano de 2022. A gente ainda não teve a conclusão da análise, há uma expectativa de que ele aconteça na última sessão jurisdicional, que coincidirá com a sessão de encerramento, onde serão apresentados, faltam votar apenas 2 ministros, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes. Mas nós temos, por enquanto, um placar provisório de 5 votos pela inconstitucionalidade das emendas do relator e 4 votos entendendo que elas são atribuições do Congresso Nacional, que elas são constitucionais, mas que precisam de regras que tragam mais transparência e publicidade para o orçamento público. Nós vamos acompanhar, portanto, como foi todo o julgamento desde o início até a atual fase e as expectativas, portanto, para a próxima sessão plenária do Supremo, com a expectativa ainda de conclusão deste tema. Ainda nessa edição, nós vamos conferir também no quadro Você com Isso, a questão das sacolas plásticas, uma questão ambiental e cultural e também social que acabou passando pelo Supremo Tribunal Federal. Você vai conferir ainda nessa edição. E agora o destaque da semana e possivelmente do ano no plenário presencial. Os ministros reunidos no plenário do Supremo Tribunal Federal estão julgando ações que questionam a constitucionalidade das chamadas emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. Nós vamos conferir a cobertura completa de como está sendo o julgamento, iniciado no dia 7 de dezembro, na reportagem de Marta Ferreira. A discussão sobre a transparência das emendas de relator chegou ao Supremo por meio de ações propostas pelo PV, PSOL, PSB e Cidadania. Para as legendas, a liberação desses recursos da forma que está sendo feita prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Os ministros do STF julgam se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. A relatora das ações é a presidente da Corte, ministra Rosa Weber. No voto, ela afirmou que, por ter caráter anônimo, a criação e execução de despesas por emendas de relator são incompatíveis com a Constituição. Elas só podem ser usadas para a correção de erros e omissões. Rosa Weber destacou ainda que a utilização para criar novas despesas ou ampliar programações previstas na lei orçamentária é indevida e deforma o equilíbrio financeiro entre a União, estados e municípios, prejudicando a distribuição de recursos de forma racional e técnica, com risco de paralisação de serviços. A ministra reforçou que o orçamento secreto também desequilibra o processo democrático, porque beneficia determinados candidatos. Rosa Weber determinou que, no prazo de 90 dias, unidades orçamentárias e órgãos da administração pública divulguem os dados sobre serviços, obras e compras realizadas com verbas públicas. Por fim, propôs a seguinte tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual.
Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça rejeitou as alegações sobre a inconstitucionalidade no que se refere ao princípio da legalidade e ao regime constitucional das emendas parlamentares. Assim, julgou parcialmente procedente os pedidos feitos nas ações. Fixado o prazo de 60 dias, determino, nos termos do meu voto, aos arguidos que, em primeiro lugar, normatizem as emendas do relator geral, de modo a explicitar, a priori, os fundamentos levados periodicamente em consideração para fixar o volume financeiro da execução pertinente ao RP9 e respectivos critérios de rateio desse montante, entre as duas casas do Congresso, respectivos órgãos, com especial atenção à Comissão Mista de Orçamento. Em segundo lugar, passem a garantir às emendas de relator identificadas pelo RP9 o mesmo nível de transparência e controle verificáveis na execução referente aos RP6 e RP7, que são as despesas, as emendas individuais e de bancada. O ministro Nunes Marques também julgou parcialmente procedente os pedidos. Defiro parcialmente os pedidos formulados, julgando-os procedentes, ou parcialmente procedentes no caso, de modo a tão ciente, reconhecendo a contrariedade aos princípios da transparência e da publicidade, determinar que o Congresso Nacional, no prazo de 30 dias corridos, proceda a ajustes necessários no orçamento de 2022 e seguintes, quanto à execução das despesas indicadas pelo classificador RP9, despesas decorrentes de emenda do relator do projeto de lei orçamentária anual, de modo que todas as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas de relator geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam associadas aos respectivos parlamentares requerentes e registradas em plataforma eletrônica centralizada mantida pelo órgão central do Sistema de Planejamento. Já o ministro Alexandre de Moraes entendeu que deve ser aplicado às emendas de relator o mesmo procedimento que ocorre com as emendas individuais. Todo o procedimento de transparência deve ser absolutamente idêntico ao procedimento previsto pela RP6, para as emendas individuais. Ou seja, desde o início até o final, identificando qual é o parlamentar, qual o valor, qual a destinação, qual a prioridade. Então, o procedimento idêntico à RP6. E ainda interpretar que os valores dessas emendas não são discricionariamente distribuídos pelo relator. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam integralmente o voto da relatora. Para eles, essa modalidade de indicação de valores públicos contraria o princípio da transparência, porque impede a fiscalização da destinação dos recursos. Esse indicador, especialmente quanto ao destino, não cumpre as regras constitucionais. Portanto, até mesmo num singelo silogismo lógico-dedutivo, nós estamos diante de uma efetiva inconstitucionalidade. Há um desequilíbrio evidente na alocação de recursos públicos que retira do Poder Executivo a capacidade do planejamento global em troca de escolhas que são paroquiais e que são legítimas em alguma medida, mas não podem ser atendidas por esse mecanismo de emendas do relator. Se não há fundamento constitucional, se nós estamos no campo de uma interpretação restrita da Constituição Federal, e se não há essa transparência, nós poderíamos sintetizar o voto com uma frase só. Com o dinheiro público, o segredo não é a alma do negócio. Concluo no sentido exatamente do atendimento parcial, porque quanto às arguições de descumprimento de preceitos fundamentais 854 e 1014, conhecemos em parte, na parte não referente ao decreto 11.109, porque já está prejudicado quanto a esse, conheço em parte quanto a essas duas arguições, mas conheço das ações e concluo no sentido de julgá-las procedentes exatamente nos mesmos termos da conclusão de Vossa Excelência. Para o ministro Dias Toffoli, as emendas de relator só podem ser consideradas legítimas
desde que atendam à transparência com a indicação do parlamentar responsável pela proposição e a alocação dos valores, atendendo objetivos fundamentais da República. Ao estabelecer que o orçamento fiscal da União e também o orçamento das estatais devem ter entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional, não podendo assim as emendas de relator serem alocadas sem atendimento à programação estratégica e às prioridades do país, na forma a ser estabelecida no âmbito de instrumentos devidos que devem ser realizados pelo legislador e pelo Poder Executivo. Depois, o julgamento foi suspenso. Para continuidade na próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco converso com a Gisele a respeito deste julgamento que chama bastante atenção no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com plenárias e eu já vou direto para a nossa conversa com a Gisele Reis, a consultora jurídica que acompanhou, inclusive, esse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal da questão do chamado orçamento secreto. Então, como vimos, Gisele, nós temos aqui um desenho dos votos dos ministros que não se configura ainda em uma decisão, é claro, até porque faltam 2 ministros que deverão manifestar os respectivos votos na sessão do dia 19, por sinal, a sessão de encerramento do ano judiciário de 2022. Significa que um monte de coisa pode acontecer ainda, porque 5 votos não se constitui ainda a reserva de plenário, seriam necessários 6 votos para que fosse declarada a inconstitucionalidade, que é essa maioria que vai se desenhando, mas não está completa ainda, em relação a essa questão do orçamento secreto. No entanto, há entendimentos diferentes em relação ao mesmo tema, mas tem uma unanimidade, a questão da transparência, a necessidade de transparência na elaboração do orçamento e das emendas. Exatamente, isso ficou bem claro ontem, né, na sessão plenária, durante toda a semana, podemos dizer, em relação à necessidade de transparência no que diz respeito ao trato dos dados referentes a gastos públicos. Todos os ministros foram unânimes quanto a este aspecto. A ministra Rosa Weber, a relatora, proferiu um voto bastante denso, com 93 páginas, muito elogiado, inclusive, pelos ministros, onde ela demonstra, né, por qual razão ela entende que essas normas são inconstitucionais. Para a ministra relatora, essas RP9, que são as chamadas emendas do relator, elas consistem, na verdade, da possibilidade do relator geral da Comissão Mista do Orçamento poder incluir, Cadu, despesas, obras ali na lei orçamentária, sem a necessidade, né, de acordo com a regulamentação atual que rege essa possibilidade, sem a necessidade de ter que indicar quem foi que solicitou, para onde esses valores serão destinados, de que forma e quais seriam os programas atendidos. Então, diante desse sigilo, desta condição, né, de ser, por isso que foi considerado orçamento secreto, exatamente pelo fato de não se ter conhecimento de quais seriam as pessoas envolvidas, porque, embora a emenda seja do relator geral, de acordo com a ministra, ele atuaria como ali de forma interposta, né, entre alguns parlamentares e o próprio Poder Executivo. Então, essa relação entre Legislativo e Poder Executivo, por ferir alguns princípios, como o princípio republicano, como a transparência pública, a publicidade que é própria, né, no trato dos dados referentes a orçamento, a finanças públicas,
além da moralidade e da impessoalidade. E por qual razão? Porque esses recursos acabam que não são distribuídos de forma equilibrada, equitativa entre todos os parlamentares. E por não haver critério, nem condições de fiscalização desses valores, ela entende que essa prática é vedada pela Constituição Federal. Por isso, ela considerou que essas normas são inconstitucionais, que elas estão em desacordo com a Constituição Federal. Aí é importante a gente mencionar que esse tipo de emenda não é o único tipo de emenda que existe na Constituição Federal. Existem outras que estão previstas, como as emendas individuais e as emendas das comissões e também das bancadas parlamentares. Só que essas outras emendas, que elas têm a classificação como RP6, RP7, né, só as emendas do relator que são consideradas RP9, estas outras emendas, elas têm critérios mais objetivos para que sejam formalizadas. Então, inclusive, existe a previsão na Constituição Federal que essas emendas individuais, elas têm que ter uma destinação mínima de 50% na área de saúde ou na área de educação, diferentemente do que ocorre com as emendas do relator, que dão um poder muito grande, um poder de discricionariedade enorme para o relator. Então, foi dentro dessa linha que a ministra Rosa Weber proferiu seu voto e ela foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, pelo ministro Luiz Roberto Barroso e também pelo ministro Luiz Fux, além da ministra Carmen Lúcia. Foi o voto da ministra Carmen Lúcia que acabou formando aí esses 5 votos que nós temos pela inconstitucionalidade das chamadas emendas do relator, de acordo com a disposição atual. Mas no voto da ministra Rosa Weber, ela também pontuou a necessidade de, num prazo de 60 dias, Cadu, o Congresso Nacional disponibilizar informações quanto às leis orçamentárias de 2020 e 2021 no que diz respeito a quem requereu e para que essas normas, essas emendas foram solicitadas e quais foram os planos, né, de governo efetivamente contemplados. Então, ela, mesmo julgando inconstitucional, ela entende que em relação às normas de 2020 e 2021 é preciso dar transparência no trato desses dados públicos. Então, essa é uma corrente que se formou dentro do Supremo Tribunal Federal, mas não é a única, nós temos o outro lado. Embora os votos dos outros 4 ministros, que são pela constitucionalidade, todos eles, por entenderem que é atribuição do Congresso Nacional ter a possibilidade de realmente realizar essas emendas, eles entendem que é preciso dar mais transparência no trato dessas emendas. Então, os outros ministros, né, essa divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça e ele foi seguido pelo ministro Nunes Marques, pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Dias Toffoli, no que diz respeito à divergência pela constitucionalidade. Embora tanto o ministro Dias Toffoli quanto o ministro Alexandre de Moraes tenham dado umas soluções diversas, né, entendendo pela constitucionalidade, mas apontando ali algumas questões que precisariam ser estabelecidas para que haja mais transparência e publicidade nas contas públicas. Então, o ministro André Mendonça, ele entendeu, assim como os demais, que cabe sim ao Congresso Nacional fazer existe essa possibilidade de interferência do Legislativo no orçamento público, mas não pode ser da maneira como está sendo atualmente, não pode ser de uma forma tão subjetiva, de uma forma tão discricionária. Então, todos eles, né, que votaram pela constitucionalidade, entenderam que deve haver mais objetividade na formulação desses dados, com a indicação de quem propôs qual seria o programa. Então, assim, o que eu poderia destacar na diferença entre os votos desses ministros é que o ministro Alexandre de Moraes, ele entende que essa distribuição, né, dessas emendas, por entendê-las constitucionais, elas devem acontecer de forma a serem consideradas a proporcionalidade tanto da maioria quanto das minorias e também das bancadas parlamentares. Então, ele extingue essa questão da subjetividade que atualmente existe e que a legislação permite, né, esse caráter totalmente discricionário que é colocado nas mãos do relator geral de poder, né,
alocar essas despesas da maneira como ele bem entender. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele faz esse destaque que tem que acabar com essa questão da subjetividade, afasta o orçamento secreto, mas ele entende que deve haver uma proporcionalidade na aplicação dos gastos. E o ministro Dias Toffoli, que faz um outro voto aí com algumas outras considerações, ele também é a favor da transparência, né, tanto de quem propõe para quem propõe, e ele até menciona a importância de se criar, por exemplo, um banco de dados com várias, abastecido com as informações referentes a planos, né, de governo, a projetos e programas que pudessem ser atendidos. E os ministros que entendem pela constitucionalidade da norma, Cadu, e pela questão da transparência, eles acham que realmente há a possibilidade dessa interferência, que isso é legítimo, que isso não ofende a Constituição Federal, mas é preciso ter critérios específicos. Agora, um dado importante que a gente não mencionou é que, paralelamente a esse julgamento, o Congresso Nacional ele acabou formulando um projeto de resolução para poder alterar esse regime das emendas, tornando-os mais transparentes, mas isso não foi capaz, Cadu, você até comentou isso na sessão, né, de impedir o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A ministra chegou, inclusive, a fazer uma observação, né, no sentido de que, exatamente, da forma como está, a ministra relatora Rosa Weber mencionou, olha, da forma como está, é o que eu vou analisar, porque é o que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Essas regras que estão sendo discutidas ainda serão objeto de análise futura, então não impede a análise do Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, até demonstra que há uma impropriedade, que o tema realmente precisa ser tratado pelo Supremo a nível constitucional. Então, o Supremo prossegue agora, na próxima sessão, com a tomada de voto do ministro Ricardo Lewandowski e ministro Gilmar Mendes. Apesar de só faltarem 2 votos, exatamente por essa quantidade de informações e dados a serem analisados, é o que demonstra a necessidade de ser o único tema, apesar de ser mais de um processo, em perspectiva de julgamento na sessão plenária de encerramento dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, e nós vamos acompanhar aqui na TV Justiça. Agora, quando a gente fala a respeito de decisões do Supremo e do Judiciário de maneira geral, elas acabam afetando a vida do cidadão brasileiro. Quando se fala, por exemplo, em sustentabilidade e preservação do meio ambiente, os produtos biodegradáveis, aqueles fabricados com materiais que se decompõem mais rapidamente, costumam entrar no debate. Este ano, o Supremo Tribunal Federal declarou que uma lei de Marília, no interior de São Paulo, que obrigava a troca de sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis, é constitucional. E aí vem aquela questão, em que isso afeta a sua vida, a vida de você, cidadão brasileiro. A reportagem é de Aline Barcelos. Elas são consideradas as vilãs do meio ambiente, mas aos poucos têm perdido espaço. As sacolas plásticas levam em média 400 anos para se decompor. De olho no impacto ambiental, elas têm sido trocadas pelas biodegradáveis, que em muitos locais costumam ser cobradas. Aqui neste supermercado custam 12 centavos. Lindalva precisou comprar 3 e mesmo assim alguns produtos ficaram de fora. Ela aprova a medida, mas diz que o custo não deveria ser repassado ao cliente. É melhor, mas teria que ser de graça, né? Porque eu já pago muito imposto, né? Então o mercado teria que arcar com o custo da sacola. O custo para a confecção das sacolas biodegradáveis é realmente mais alto por causa da escassez de matéria-prima nas indústrias. Em Brasília, um acordo da Associação dos Supermercados com os empresários estabeleceu que o cliente pagaria o preço de custo, ou seja, não há lucro em cima do produto. A troca das sacolas plásticas pelas biodegradáveis fez com que o brasileiro mudasse de hábito na hora de ir às compras. Alguns preferem levar as mercadorias em caixas de papelão. Quando a compra é pequena, Ronaldo carrega na mão mesmo. Porque eu moro aqui perto e a sacola não é pelo valor, mas sim para preservação do meio ambiente. O tema tem gerado discussões em todo o país e o assunto parou no Supremo Tribunal Federal. Os ministros declararam a constitucionalidade da lei do município de Marília, no interior de São Paulo, que exige a substituição de sacolas de plástico por biodegradáveis.
O Tribunal de Justiça de São Paulo havia invalidado a norma, mas o STF entendeu que os municípios têm competência para editar leis sobre proteção ambiental. A questão foi discutida em um recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, a medida vale para todo o país e foi aplicada em 67 processos similares. O relator do caso foi o ministro Luiz Fux. A jurisprudência desta Corte admite, em matéria de proteção à saúde e do meio ambiente, que os estados e os municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância do seu interesse. Neste supermercado, antes mesmo da decisão do STF, o gerente já havia feito a troca. Ele conta que antigamente as compras eram levadas para casa em carrinhos de metal ou cesto de vime, depois em sacos de papel. A troca pela sacola plástica veio na década de 1980 e, na época, foi considerada uma revolução pela praticidade. Mas, naquele tempo, não se tinha ideia dos prejuízos causados ao meio ambiente. Sobre as sacolas biodegradáveis, Givanildo explica que os clientes ficaram divididos sobre o assunto, mas que hoje alguns até preferem trazer de casa a sacola retornável. Enquanto uma sacola, mesmo sendo de plástico biodegradável, ecologicamente correto, você usa 5, 6 vezes, uma sacola, as ecobags que a gente chama, você pode usar entre 100 e até 150 vezes. Ou seja, é muito mais prático, muito mais cômodo e muito mais benéfico. As sacolas retornáveis, também chamadas de ecobags, têm mesmo conquistado os clientes. Além de resistentes, tem várias estampas. Daniela diz que tem mais de 30. Costuma deixar dentro do carro e, quando precisa ir às compras, nem se preocupa em ter que comprar as biodegradáveis. Eu tive que mudar o meu hábito, né? Diário, né? Porque muitas das vezes quando a gente vem, às vezes a sacola tá 30 centavos, que sacola em outros mercados varia, né? Para ser considerado biodegradável, um produto precisa ser submetido a testes que comprovem que ele se decompõe mais rapidamente que os tradicionais e também que não libera resíduos perigosos para o meio ambiente, como gases tóxicos e metais pesados. Para ambientalistas, a troca de plástico comum por biodegradáveis é uma das principais formas de preservação do meio ambiente. As sacolas plásticas têm realmente contribuído demais para o acúmulo de resíduos de origem fóssil, né? Porque o plástico ele tem como principal matéria-prima o petróleo e esse material tem se acumulado na natureza, tem uma durabilidade alta, estima-se aí de 200 a 400 anos a sua durabilidade. E desde 1950 para cá, né? O plástico tem se acumulado na natureza, gerado sérios problemas, inclusive para a fauna aquática, principalmente, né, que é o destino final desses resíduos, principalmente nos oceanos. Dos 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos produzidos por ano no Brasil, 17% são de plástico. Em 2020, de acordo com dados da Abrelp, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, o volume de plástico descartado no Brasil aumentou. Foram 13 milhões e 300 mil toneladas, 15% a mais que no ano anterior. Segundo pesquisas da WWF, organização que trabalha na área de preservação da natureza, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo, logo atrás de Estados Unidos, China e Índia. Além do excesso de resíduos plásticos gerados pela população brasileira, outro grande problema é a baixa taxa de reciclagem desse lixo. E foi esse o argumento usado pelo vereador de Marília para a aprovação da lei. A reciclagem representa apenas 1,3% do lixo gerado no Brasil, muito abaixo da média mundial. Aqui em nossa cidade também não há coleta seletiva e nem incentivo do poder público para a reciclagem de plástico. Portanto, precisamos repensar em legislações que protejam o meio ambiente e nos garantam a qualidade de vida. Gisele, portanto, temos encontro já marcado na segunda-feira, dia 19, sessão de encerramento dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal no ano de 2022. Tem durante o período de recesso, o plantão que acontece também no Poder Judiciário, é necessário salientar isso, mas a expectativa da sessão com balanço do ano de 2022 e a continuação do julgamento que vimos hoje do orçamento secreto. Sim, sessão marcada pela manhã, às 10h. Preciso lembrar, né, Cadu? E, exatamente, com a pauta já divulgada, continuidade de julgamento das 4 arguições de descumprimento de preceito fundamental, orçamento secreto.
Lembrando que durante todo o período do recesso do Poder Judiciário, se estendendo até o final do mês de janeiro, nós teremos as reprises dos principais julgamentos do ano de 2022, com os respectivos programas plenárias, com a análise daqueles julgamentos que aconteceram no período. Você sempre acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.